gente, Papeando Bíblias e Afins, tudo bem? Nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, seu comentário, participe. Você que já é inscrito também, participe. Estou sentindo falta aí da participação de vocês, vejo que vocês têm visto o vídeo, têm dado uma olhada, mas deixe sua participação, comente, debate, faça aí também a sua parte, ok? E vincule, manda aí pro pessoal que você gosta. O último vídeo que nós fizemos, estávamos tratando acerca da burguesia e seu investimento no conceito da transformação do mundo, né? Dos continentes, das navegações. Nós vemos aí as transformações geográficas, transformações econômicas, o feudalismo para o capitalismo mercantil, e posteriormente esse mercantilismo vai se transformar num capitalismo comercial, um comercial já industrial, e aí a questão da produção em massa. É uma transformação no mundo. Também a cultura, né, a questão das escolas racionalistas, os contrapontos entre a questão secular, né, ou seja, do mundo, e a questão da igreja, a igreja romana sempre querendo ser a detentora do poder e se mostrando como aquela que representava Deus diante dos homens. São conflitos fantásticos, tremendos, conflitos que realmente trazem muita síntese para a gente ficar pensando, sabe? Um leque muito grande de assuntos, uma coisa fenomenal. Bom, gente, eu gostaria de continuar falando nesse contexto dessas transformações da burguesia, na questão do Lutero, já que falamos tanto dos 500 anos da Reforma Protestante, certo? Como eu disse para vocês, Lutero ele não é o foco, o ápice da Reforma, mas a Reforma ela é uma aspiração, já desde os camponeses, passando pelo clero, né, por todos aqueles que realmente tinham sede da palavra de Deus, estava cheio já estava perturbado com o conceito da igreja romana em querer mandar no destino de todo mundo. Bom, falamos sobre as 95 teses lá em Wittenberg, quando Lutero vai lá e coloca, ele faz um desafio, que a igreja de imediato não vai lá responder, mas o pessoal da imprensa acabaram divulgando isso para todo mundo. Vocês sabem disso, umas 10 nações, por exemplo, chegaram aquelas teses do Lutero, e a igreja romana, o Vaticano, vai fazer uma oposição muito grande, tá certo? E o Lutero vai ter que passar pelas dietas de Worms tal, e se defender, não nega, foi salvo, né? Foi levado para o castelo, passou um ano, fez a tradução do Novo Testamento para o alemão, ok? Já tratamos um pouco sobre isso. E posteriormente, 1526, 1529, com alguns conflitos com a igreja romana, o luteranismo, como ele não gostava de ser chamado, o movimento dele, luteranismo, ele deve estar se mexendo na tumba agora, está falando isso, mas tem que chamar de luteranismo, como ficou conhecido na história. O luteranismo vai ser rechaçado, não é que vai ser rechaçado, ele vai se impor muito em relação àquilo que a igreja romana queria, né? Então, como o luteranismo ou o protestantismo, o movimento protestante, vamos chamar dessa maneira, o movimento protestante estava se abarcando, se alargando em todas as nações, principalmente os pequenos estados, o catolicismo vai fazer o seguinte, ele vai fazer um documento no qual as nações teriam que associar primeiramente o catolicismo. Se quisessem depois olhar as outras denominações, como estavam aparecendo, como eram chamadas, as outras denominações, ramificações do evangelho, heresias, como eram chamadas também, ficavam em segundo plano. Como o protestantismo alemão não aceitou isso, tá certo? Sempre combatendo essa questão católica, daí eles são considerados, são chamados de protestantes. É por protestar por essa decisão romana, de realmente querer se impor em ser a religião oficial das nações, é que são chamados de protestantes, ok? Bom, a partir daí, lá para frente, a gente vai encontrar uns processos também, que vamos encontrar 5 solas, como vai ser conhecido. Muita gente acha que foi o Lutero que criou os 5 solas. Não, não foi o Lutero. Lutero ele lutava praticamente por aquilo que os outros protestantes, né, pelo movimento protestante já lutava, que era o sacerdócio oficial dos cristãos, né? O sacerdócio individual do crente. Todo crente o crente não precisava de um sacerdote para estar intercedendo por ele, porque tinha acesso livre
a Deus, e outra a justificação pela fé, que desde a época já do John Hus já era observado, Savonarola, essa turma toda já observava essa questão, ou buscava nas escrituras o conceito de justificação pela fé. Mas aí, pelo processo da reforma, a gente vai encontrar alguns documentos. Por exemplo, 5 solas é aquela questão de sola escritura, sola fé, né? Somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Somente a escritura, porque o catolicismo, além da escritura, ela tinha também as suas tradições. Aliás, o catolicismo tem 3 pilares, né? Que é a tradição deles, tá certo? Que é a escritura, vamos colocar primeiramente a escritura, a Bíblia. Segundo, as tradições. Terceiro, que é o magistério. A escritura, eles dizem que era incompleta, que era completada pela tradições. O que é tradição? São documentos que foram compilados, feitos, né, através dos pais da igreja e também nos concílios. Concílios estes, como por exemplo, o concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, nos quais foram discutidas algumas doutrinas bíblicas e também dessas doutrinas foram colocados alguns dogmas. Certo? E em cima desses dogmas que a igreja romana tanto queria dizer que era um complemento para a Bíblia, afinal de contas, para eles a igreja era, com seus sacramentos, era a única detentora da salvação, ou seja, para que o homem fosse salvo, teria que observar, não a escritura, não era a justificação pela fé, somente a fé, não, teria que olhar os sacramentos, teria que estar debaixo do conceito da própria igreja romana, se não estivesse debaixo do teto da igreja romana, não fosse batizado, não tivesse olhado, fez a crisma, não tivesse feito a primeira comunhão, não olhasse as questões que o sacramento tivesse colocado, não estava bom, ok? Por isso daí é só a escritura, só a fé, só a graça, né? E somente a Deus dá a glória, porque o homem, ele tinha o seu sacerdócio na questão da sua oração. Bem, em relação a isso aí vai envolver toda, para vocês terem ideia, isso é tão forte, que agora em 1994 foi criado a Aliança Evangélica, né, confessional, 1994. Para quê? Para buscar um conceito de igreja, porque está se perdendo, principalmente no século XX, com o neopentecostalismo, a gente está perdendo a noção do que é a igreja. Então vejam só, para vocês terem ideia, em 1996 foi reafirmado as 5 solas que o protestantismo já vinha observando desde 500 anos atrás. Né? Ou menos 500 anos atrás, 400, 500 anos atrás mais ou menos, porque para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, como também houve um protestantismo, um protesto do Henrique VIII contra a Igreja Romana, eles criaram a Igreja Nacional Anglicana, só que existia conceitos que a gente estava ligado à Igreja Romana. Então entre 1643 e 1649, por exemplo, a gente vai encontrar lá o conceito de Westminster, né? Que ele vai trazer a declaração de Westminster, que é a igreja puritana calvinista, né? Que vai ser a maioria no plenário, no parlamento, que eles vão lutar contra o Carlos I, vão ficar no parlamento a sua maioria. Eles precisam de viés para andarem dentro do conceito de uma igreja anglicana, né? Que é um protestantismo também. Até hoje, praticamente, os calvinistas ainda observam muitas coisas que estão lá em Westminster. Então, em 1996, também, em 94, a criação desse concílio de igreja. Em 96, a gente vai encontrar essa reafirmação das 5 solas, tá certo? Então, o protestantismo, ele é feito por vários processos. A questão de Lutero ser o centro, não, ele não é o centro. Ele tem uma grande ênfase dentro de todo desse processo. A partir daí, cria-se outros conceitos, mas há outros nomes magníficos, como o Calvino, Menos Simons, né? A gente vai encontrar o Zwinglio lá na Suíça. Ou seja, há muita coisa, há muitas questões dentro desses 500 anos. E dentro dessa reforma, a gente vai encontrar aqui dentro do Brasil, por exemplo, ou na América Latina, vamos colocar América Latina, um processo que está precisando de transformações. Muita gente diz assim, não há necessidade de uma renovação, não há como fazer mais um movimento de protestantismo, uma nova reforma protestante. Ora, a reforma protestante é uma reforma dentro do conceito católico, não foi dentro das igrejas evangélicas. Se houvesse uma reforma protestante hoje, seria dentro das igrejas evangélicas e não dentro da igreja romana. Porque o protestantismo é um protesto que foram feitos por padres,
eram feitos por bispos, eram feitos por pessoas que estavam dentro de uma igreja na qual se importava com a pureza cristã, com a pureza da questão da doutrina, certo? Por não encontrar isso dentro onde eles estavam, eles fizeram transformações e lutaram contra o seu chefe. Se nós vamos ter ou não uma outra reforma, não é que uma outra reforma, seria uma nova reforma dentro de um protestantismo que hoje, infelizmente, está corrompido. Não é que nunca esteve. A gente vai encontrar desde a igreja primitiva dentro da Bíblia que já havia pessoas que se corrompiam. Não é que não vai existir hoje. Mas hoje é uma negociação da fé, como também já existia antes. Tá certo? Mas são capítulos posteriores, são capítulos que estão lá na frente dentro da história da igreja, faz parte da história da igreja, e que nunca vai faltar espaço ou página em branco para serem escritos novos capítulos, que não faltará espaço para serem escritos, né, novos processos. Isso até Jesus voltar para levar a sua igreja. Então, por conta disso, que nós precisamos ficar dentro da Escritura, buscando o seu conhecimento, mas acima de tudo isso, não negar os conceitos do Evangelho. Tem muita Bíblia por aí e tem pouco Evangelho. Tá certo? É o que existia dentro da época da Reforma Protestante. Muita Bíblia, entre aspas, apenas para o conceito dos próprios monges da Igreja Romana, dentro das suas doutrinas que foram trazidas lá dentro dos seus conselhos, mas o Evangelho em si não era ensinado. Tá ok? Então se firmava a centralização de toda um aparato para as pessoas em cima da denominação. Infelizmente, hoje estamos vivendo também um momento em que existe o nome da denominação, diz que ali se ensina a Bíblia, mas o Evangelho até está sendo posto um pouquinho de lado. Precisamos retornar à reflexão realmente daquilo que a igreja está passando hoje, ok? Então, gente, fica aí essa dica, esse bate-papo simples, deixa aí o seu comentário, sua fala, tá bom? E estaremos nos encontrando na próxima e até breve. Até mais. Tchau para vocês.